Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Mota e hoje no Ouvidos do Crime nós vamos conhecer a história de uma sobrevivente que saiu da escuridão para se tornar uma voz poderosa contra a violência. Uma mulher que durante décadas viveu sob o controle absoluto do próprio pai, dentro do que muitos especialistas descrevem como uma verdadeira seita doméstica. Esse é a trajetória de Aziza Kibibi, um relato de medo, coragem, ruptura e reconstrução. Antes de começarmos este episódio, um aviso importante. A história que você vai ouvir hoje envolve temas sensíveis como violência familiar, manipulação psicológica e abuso. Tudo será apresentado com responsabilidade, sem detalhes gráficos, com um profundo respeito a Aziza Kibibi e por você que me escuta. Se algum momento você perceber que o tema está sendo difícil, cuide de você primeiro. Pause o episódio, respire, retome mais tarde ou procure apoio profissional. A sua saúde emocional vem em primeiro lugar. Aziza Kibibi nasceu em 10 de setembro de 1977, na cidade de Paterson, estado de New Jersey. Filha de Aswad Aindi e Beverly Aindi, seu pai, um homem que se dizia músico e produtor, e sua mãe Beverly era uma dona de casa dedicada. Aziza era a primogênita, a primeira de uma série de irmãos que chegariam nos anos seguintes. Beverly, mãe de Aziza, conheceu Aswad ainda jovem, quando ele sonhava em seguir carreira musical. Eles se casaram no fim dos anos de 1970 e logo depois Aziza nasceu. Nos primeiros anos, a família Aindi levava uma rotina modesta. Moravam em casas alugadas, se mudavam com frequência por causa dos projetos artísticos do pai, né? E viviam em uma dinâmica que para qualquer pessoa que via de fora parecia só desorganizada. Depois de Aziza vieram mais filhos, pelo menos 5 eram meninas e outros meninos. Não foi divulgado mais detalhes sobre eles porque na época do caso todos eram menores de idade. Mas nos primeiros anos, Aswad Aindi parecia um pai carismático, talentoso e inspirador. Ele tocava instrumentos, escrevia letras, produzia vídeos e falava com paixão sobre espiritualidade, arte e destino. As crianças o viam como um homem inteligente, diferente, alguém que acreditava em um propósito maior. Aziza conta que, quando era pequena, tinha orgulho dele. Ela fala: eu achava que meu pai era um gênio. Ele falava de música, de Deus, de futuro. Eu queria ser como ele. Para as crianças, ele representava autoridade, sabedoria e proteção. Elas o chamavam de Baba, uma palavra africana para pai, e a obedeciam a cada ordem com respeito, medo de decepcioná-lo. Nos anos de 1990, Aswad chegou a ter reconhecimento público, principalmente depois que ele dirigiu o videoclipe de Killing Me Softly do grupo Fugees, vencedor de prêmios. Mas como isso aconteceu? Era começo dos anos 90, a cena musical em Newark, em New Jersey, fervia com os artistas independentes, estúdios improvisados, produtores amadores e diretores de videoclipes que faziam de tudo um pouco para ganhar espaço. A Aindi era um deles. Ele se vendia como cinegrafista, editor, diretor, alguém que sabia fazer de tudo com uma câmera na mão. Gravava apresentações locais, pequenos shows, projetos comunitários e vivia oferecendo seus serviços como quem tenta agarrar qualquer chance de entrar no mercado. Foi nesse ambiente que o caminho dele cruzou com o dos Fugees. Antes da fama mundial, Lauryn Hill, Wyclef Jean e Price Michael também estavam no circuito de Nova York e New Jersey, ensaiando, compondo e gravando em estúdios modestos. A cena era pequena, todo mundo conhecia alguém.
Quando o grupo precisava de alguém para dirigir um videoclipe barato e rápido, a Indy logo apareceu. Ele ofereceu exatamente o que o grupo em ascensão precisava: disponibilidade, custo baixo e a promessa de entregar algo diferente. Assim, a Indy acabou dirigindo uma versão alternativa do videoclipe, né, de Killing Me Softly. Então, para os Fugees, ele foi apenas um diretor independente, um nome entre muitos na longa lista profissional contratada por projetos, né, que eles fizeram. Agora, voltando para a família de Aswad, com o tempo, a admiração se transformou em adoração e submissão. Aswad passou a se mostrar controlador, ciumento e espiritualmente manipulador. Ele dizia que Deus falava apenas com ele e que a esposa deveria obedecê-lo como um profeta. Fora do pequeno círculo artístico, a vida familiar era marcada por pobreza, isolamento e negligência. Segundo Aziza, que contou em seu livro, o pai usava o dinheiro do trabalho apenas para si mesmo, controlando cada centavo e deixando a família sem autonomia. Ela descreve que muitas vezes passavam fome, viviam em casas deterioradas, com poucos móveis, sem aquecimento, energia elétrica, sabe, essas coisas. E que as crianças usavam roupas doadas ou reaproveitadas. O pai mantinha todos isolados da sociedade, que dizia que o mundo lá fora era corrupto e que Deus o havia escolhido para preservar uma linhagem pura. A mãe de Aziza, uma mulher gentil, se via cada vez mais emocionalmente fragilizada dentro daquele relacionamento. Aziza, ainda criança, começou a assumir responsabilidades que iam muito além da sua idade. Cuidava dos irmãos menores, né? E ajudava na casa. E seguia ordens estritas. Ela crescia com a sensação de que tudo dependia dela e que nada podia dar errado. Mesmo quando o pai ganhava dinheiro com projetos artísticos, a família não via benefício algum. Aziza relata que ele comprava câmeras e equipamentos de gravação caros, mas não investia em comida, roupas ou conforto para as crianças. Nas palavras de Aziza, do lado de fora, meu pai era um homem que dirigia um videoclipe premiado. Dentro de casa, nós dormíamos com medo e muitas vezes com fome. Ele também proibia os filhos de frequentar a escola, fazer amizades ou mesmo trabalhar fora. Toda a introdução pedagógica vinha do próprio pai. Ele mesmo dava aula em casa para as crianças. Aswad começou a dizer que Deus falava diretamente com ele e que a família era eleita. Ele convencia todos de que o mundo era corrupto e que apenas eles seriam salvos. Um tipo de doutrina doméstica que fazia com que os filhos acreditassem cegamente nele. O pai de Aziza dizia que Jesus falava com ele através de sonhos e que ele sabia tudo o que eles estavam fazendo de errado. Aziza sempre era pressionada, né, por ser a filha mais velha. Ela aprendeu que era responsável pelos irmãos mais novos e se eles fizessem algo de errado, era ela que era punida. E ele usava castigos físicos nela. Ele fazia todos os irmãos testemunharem. Sempre que isso acontecia, ficavam todos em um círculo para assistir. E, segundo a Aziza, era humilhante. E, assim, é muito triste, né, ver que o pai, né, fazia esse tipo de coisa, né? Que não é só além do castigo físico, também essa questão, né, dele querer que todo mundo acreditasse que o mundo lá fora era ruim, né? Diz muito sobre uma seita, né? Então, agora voltando, ela achava que ele fazia isso para enfatizar o poder que ele tinha sobre todos eles naquela casa. Ela diz que as suas eram tão fortes que ela não conseguia respirar às vezes. Então, ela cresceu sabendo que tinha que estar sempre agradando seus pais. Ela tinha que fazer tudo o que pudesse para deixar eles felizes.
Esse processo de doutrinação religiosa e emocional foi o primeiro passo para começar os primeiros abusos. Quando as primeiras atitudes estranhas começaram, as crianças já estavam inteiramente condicionadas a confiar nele. Dentro da casa, as risadas infantis foram desaparecendo. No lugar delas vieram o silêncio e o medo. O homem que um dia ensinou a Aziza a cantar, agora mandava que ela rezasse por ele. E aos 8 anos, aquela menina que admirava o pai passou a viver com um inimigo. O inimigo que dizia agir em nome de Deus. A infância de Aziza foi roubada antes mesmo de começar. Aos 8 anos, o homem que ela chamava de pai entrou em seu quarto, disse que Deus havia falado com ele, que ela era a escolhida para uma missão divina. E naquele instante, o amor virou confusão, a confiança virou medo. E a casa que um dia ecoava com músicas e risadas se transformou num templo silencioso. A mãe Beverly vivia aterrorizada, submissa e impotente, acreditando que contrariar o marido era contrariar o próprio Deus. Com o tempo, o abuso se tornou rotina, e Aziza aprendeu a esconder a dor como se fosse parte da fé. A casa dos Zainde não tinha janelas abertas, as crianças raramente viam o sol. A Suade dizia que o ar lá fora estava contaminado e que apenas dentro de casa, sob sua palavra, havia salvação. As crianças o obedeciam como se estivesse diante de um profeta, mas Baba não pregava amor, pregava controle. A partir desse ponto, esse episódio contém descrições de violência sexual e abuso infantil. Se esse tipo de conteúdo te causar desconforto, você pode pausar aqui e retornar mais tarde, ou seguir ouvindo com cautela. O Ouvidos do Crime respeita o tempo e o limite emocional de cada ouvinte. Aos 8 anos de idade, Aziza disse que seu pai decidiu lhe dar aulas práticas sobre que algumas pessoas chamam de a origem da vida e da vida. Ele disse que não podia contar nada à mãe dela, que estava na hora dele ensinar ela a ser mulher, mas Aziza não sabia o que aquilo significava, e ele disse que ela não precisava ter medo de nada. E com apenas 8 anos, ele levou ela para um closet do quarto, pediu para que ela deitasse, no chão e levantasse o vestido. E lá ela sofreu o primeiro abuso. Aziza diz que ficou paralisada e não conseguia se mexer. Ela disse que o pai falou para ela, que é normal e que todos os pais faziam isso com as filhas. Ela, infelizmente, acreditou, Gente, ela tinha 8 anos de idade, Era muito pequena. Ela disse que não gostou do que o pai fez, mas que ela colocou isso na mesma categoria de que ela também não gostava de limpar o quarto, para vocês verem tamanha inocência, do que ela achou que era tipo como se fosse um castigo. E depois disso, os abusos não pararam. Aos 10 anos, ele mantinha relação com a própria filha. E aos 11, ela assistia a mais filmes adultos do que programas educativos na TV. E ela já havia sofrido abuso sexual em todas as partes do seu corpo. Quando a mãe de Aziza descobriu os abusos, ela o confrontou, e ele começou a agredi-la fisicamente com um cinto. E ela disse que depois daquilo, a mãe nunca mais o questionou. A Aziza ficou sem chão. Então, ela um dia tentou, escapar de casa, pois não aguentava mais, aquela situação. Ela tentou distrair os irmãos, assistindo TV, botou eles para assistir TV e foi no quarto e arrumou uma pequena mala. Mas quando ela estava na porta para sair, os seus irmãos vieram atrás e perguntaram o que ela estava fazendo. E depois que ela explicou para eles, eles começaram a chorar e perguntaram quem ia cuidar deles. A Aziza começou a pensar que ela era muito egoísta em ter deixado, eles para trás, em querer deixá-los para trás. E mudou de ideia na mesma hora.
Isso porque também ela estava na faixa entre 9 e 10 anos de idade. Então, olha o peso que ela já estava carregando, né? Chega a ser doloroso, né, descrever essa situação para vocês. Depois de anos de controle, violência e manipulação, a mãe de Aziza foi embora, deixando as crianças com o pai, que infelizmente era mais perigoso sem qualquer supervisão. Ela não levou as crianças porque ele não permitiu, né? E também ele mantinha todos isolados e aterrorizados. Então, provavelmente as crianças também tinham medo, né, de sair de casa. E o pior é que a mãe não acionou a polícia, não acionou o serviço social, qualquer ajuda, né, para aquelas crianças. E isso é um ponto de dor muito grande para a Aziza, porque ela passou a adolescência e a juventude acreditando que a mãe não lutou por eles. Mas esse momento da mãe ter saído de casa foi uma saída para ela também, porque foi tipo uma brecha que abriu naquela estrutura, né, que ele mantinha dentro de casa. Então foi como se fosse uma rachadura naquele sistema, né, que ele mantinha. Quando a Aziz entrou na adolescência, o controle do pai se intensificou. Ele passou a exigir ainda mais disciplina, mais obediência e mais isolamento. Aos 15 anos, ela engravidou do primeiro filho, que faleceu dias depois. Ele nasceu com uma malformação grave e não muito tempo depois, quando chegava a idade em que a maioria das meninas comemorava seus 16 anos, ela dava à luz a sua própria irmã. A Aziza começou a pensar que agora ela estava mais presa do que antes, né? E naquela época, o pai de Aziza tinha uma grande carreira musical em gravar videoclipes musicais. Ela pensava que talvez ele realmente estivesse certo, pois tudo na vida dele estava dando certo, então ele era um escolhido de Deus. Além de tudo isso que eles passavam dentro de casa, a Aziza dizia que o seu pai não acreditava em medicina ocidental. Então ela e nem os irmãos iam ao médico. Então ela acabou dando à luz a sua primeira filha com o pai em casa, né? A criança nasceu, era uma menina sem nenhuma deformidade. Então ele aproveitou dessa situação para dizer que a realeza se casava entre si, porque era uma maneira de manter a linhagem pura. Tipo, muito doente esse cara, muito doente. E eu tô tão impactada, assim, com esse caso, assim, que eu fico, às vezes, parando, assim, para pensar, sabe? É muito, muito intenso esse caso. E eu só consigo pensar nessa casa cheio de criança, vendo esse tipo de coisa acontecer, assim, que o estômago embrulha. A Aziza, por mais que sentisse muito amor pela filha, ela sabia que seria mais uma menina para proteger dentro da sua própria casa. Então, esse virou seu objetivo: proteger a filha. Aziza permitia que seu pai abusasse dela de todas as formas que ele queria, para que ela não chegasse perto de suas irmãs. Mas um dia ela percebeu que algo estava acontecendo. Ela flagrou o pai tentando beijar uma de suas irmãs. Então, ela viu que tudo o que ela fez para tentar proteger as irmãs tinha sido um fracasso. Então, o pai falou para ela que pretendia ter filhos com a irmã de Aziza, sua outra irmã. E disse que era lei divina. Nossa, que doente, cara. A Aziza só conseguia pensar que ela passou pelos piores atos sexuais com ele e que agora ele estava preparando a sua irmã para isso. Isso partiu seu coração. Ela ficava com raiva de não conseguir tirar as irmãs daquela situação. E só uma observação, para quem já ouviu falar sobre seitas, elas não tinham convívio com o mundo, né? Então, para elas aquilo talvez fosse normal, mesmo achando repugnante. A família inteira começou a viver cada vez mais afastada do mundo exterior. Poucas visitas, poucos amigos, nenhuma autonomia. O pai definia o que as crianças podiam ouvir, vestir, comer, aprender e até pensar. A casa se transformou em um ambiente de medo constante.
e Aziza, como filha mais velha, se tornou o centro das exigências do pai. O que Aziza vivia não era apenas uma relação abusiva, era o início da construção de um sistema fechado, um microcosmo, onde o pai era a única autoridade e onde tudo girava em torno dele. Com o passar dos anos, a casa dos Ainde deixou de ser apenas um lugar autoritário e se tornou algo muito mais sombrio. Especialistas que analisaram o caso mais tarde usariam uma expressão que resume perfeitamente o que aconteceu ali dentro: cult-like behavior, um comportamento semelhante ao de uma seita. A SWAT impunha regras absolutas, criava justificativas espirituais próprias, acreditava e dizia isso repetidamente que tinha uma missão divina. Ele se colocava em cima da sociedade, acima das leis, acima até da própria família. Esse tipo de estrutura, isolamento, controle psicológico, manipulação emocional, autoridade religiosa distorcida é característica de seitas fechadas. Aziza vivia dentro de uma seita doméstica e só perceberia isso muitos anos depois. A violência dentro daquela casa não era apenas física, era psicológica, emocional e espiritual. O pai moldava a realidade da família, dizia quem eles eram, quem podiam amar e no que podiam acreditar. Culpava todos por qualquer coisa que fugisse de suas regras, e nesse ambiente Aziza cresceu tendo filhos muito jovem. Aos 22 anos, Aziza já tinha dado à luz 3 filhos com o pai. Nenhum deles era registrado oficialmente. Os partos eram feitos em casa, muitas vezes sem assistência médica, e a SUAD proibia que a filha levasse as crianças ao hospital. Ele dizia que Deus curaria qualquer doença e que os médicos eram instrumentos do mundo corrupto. Essas crianças apresentavam problemas de saúde, fragilidade e condições que chamariam atenção anos depois. Ao todo, Aziza teve 5 filhos. Os irmãos menores de Aziza viviam sob o mesmo regime de medo, mas ela descobriu que não era a única passando por isso. Ela começou a perceber que a irmã estava com um comportamento diferente. Ela notou que a irmã estava cada vez mais assustada, silenciosa, evitava olhar o pai nos olhos, chorava escondido e tinha medo de ficar sozinha com ele. E esses eram os mesmos sinais que ela tinha quando começou os abusos na infância, né? Como o pai controlava tudo, ela mal podia conversar. Mas houve momentos rápidos em que a irmã chorava do nada, dizia que não queria ir para o quarto dele ou pedia para dormir com a Aziza. E esses comportamentos foram dando certeza do abuso da irmã, né, dela. Então, ela entendeu que ele estava destruindo mais uma vida dentro daquela casa. Com o tempo, as crianças começaram a adoecer gravemente. O filho de 9 anos de Aziza não estava respirando e o irmão dela disse que precisava levar ele para o hospital. Aí começou a maior correria. Ela chegou no hospital, preencheu toda a papelada. E na hora de preencher quem era o pai do filho dela, ela colocou o nome do próprio pai. O pai de Aziza foi avisado e ao chegar no hospital, ele disse que ia levar a criança dali, né? Falou para os médicos que ia tirar o filho dele de lá. Eles notaram algo estranho e chamaram a assistência social, pois eles não podiam liberar a criança naquelas condições. Ele disse a Aziza para não contar nada, né, para eles do que estava acontecendo e que se ela contasse alguma coisa, ele ia matar os filhos dela e as irmãs. A assistente social fez uma rápida entrevista com ela, mas com o pai do lado. O filho de Aziza foi diagnosticado com desnutrição, né? E entre os outros filhos dela, 2 nasceram com uma condição chamada fenilcetonúria, uma doença metabólica hereditária rara, que ocorre quando ambos os pais transmitem o mesmo gene alterado. Isso só é possível entre pessoas com laços familiares muito próximos,
como irmãos, pai e filha. Os médicos estranharam o fato de uma mãe tão jovem ter mais de um filho, né, com a mesma condição genética rara, algo estatisticamente improvável. Quando questionaram sobre o pai da criança, a Aziza ficou em silêncio ou dizia que não podia falar. E, infelizmente, o filho dela de 9 anos faleceu. Após a morte da criança, o corpo foi levado ao hospital sem documentação, sem registro de nascimento, o que constata que o filho dela já chegou morto no hospital. Os médicos acharam aquilo extremamente suspeito, especialmente porque a mãe, Aziza, apresentava sinais de medo e confusão. E o pai das crianças não existia nos papéis. Por causa da doença genética dele, ele precisava de alimentação controlada e tratamento médico contínuo, mas a SUAD proibia hospitais e médicos, alegando que Deus o curaria. A falta de tratamento acabou agravando o quadro até que o menino não resistiu. A assistente social disse que iam tirar a guarda dos filhos dela e iam acusá-la de negligência. Por mais que isso possa parecer ruim, de tirar a guarda dela, parando para pensar, seria melhor para as crianças não crescerem, com um abusador. A Aziza disse que chorou por 2 dias seguidos, porque não ia estar mais com eles, mas ao mesmo tempo aliviada porque as crianças não iam ficar perto, do pai. Foi no hospital que os primeiros sinais começaram a aparecer. Crianças chegando com condições médicas delicadas, explicações confusas da família, histórico de consultas interrompidas ou recusadas. Os profissionais de saúde e assistentes sociais começaram a notar um padrão: uma família isolada, crianças frágeis, sinais de negligência e uma figura paterna altamente controladora. Esse caso entrou no radar do Departamento de Proteção à Criança de New Jersey. E pela primeira vez havia olhos externos olhando para dentro daquela casa. Durante a investigação médica, os exames genéticos mostraram traços de consanguinidade entre mãe e filho, ou seja, o pai e mãe eram parentes diretos. Foi esse achado genético que acendeu o alerta definitivo e fez com que os assistentes sociais notificassem às autoridades. Mas eles não tinham nenhuma prova direta e não podiam acusar a Indy sem uma investigação oficial. Então, nenhuma ação imediata de remoção das crianças aconteceu naquele momento. Depois da internação, eles foram liberados e voltaram a viver com o pai. O sistema demorou a agir naquela época. Havia uma falha na comunicação entre médicos e serviço social. Protocolo de proteção infantil mais rigoroso e muita dificuldade de investigar abuso intrafamiliar sem denúncia direta. Lembrando que a mãe saiu de casa e não chamou as autoridades. E como a Indy também era manipulador, carismático, sabia falar bonito para as autoridades, isso fez com que a investigação demorasse meses. E depois disso tudo, e desse tempo, que estava passando, a Aziza começou a pensar que tudo dependia dela para ter os filhos de volta. Depois que o hospital soube de tudo que estava acontecendo com ela, seus filhos e seus irmãos, a assistência social bolou um plano para a Aziza ter seus filhos de volta. As crianças iam ser entregues para adoção em 10 dias. Então, a Aziza começou a ter palestras sobre abuso sexual e violência doméstica e finalmente ela entendeu o que estava acontecendo, com ela desde a infância. Ela nessa época estava com 22 anos. E isso só me faz pensar como é importante, trazer isso nas escolas, em lugares assim que as pessoas não têm tanta informação, para que as crianças, desses lugares não possam passar por isso, porque a gente sabe que tem criança que passa por isso, infelizmente. Então, isso é tão importante, as escolas, nós como pais, eu tenho 2 filhos, então eu acho isso muito importante, a gente sempre, tá trazendo essas informações para os nossos filhos com todo o cuidado do mundo, para que eles
possam, né, enxergar qualquer coisa assim que possa ser um perigo para eles. Mas vamos voltar aqui para a história. A Aziza começou silenciosamente a criar seus próprios caminhos. Primeiros e pequenos contatos externos, depois pequenas decisões. Então ela foi tentando, né, começar a se desvencilhar, né, do pai. Mas o ponto de virada para ela não veio dos exames médicos nem de investigações, veio de algo muito mais íntimo. Aziza diz que tudo mudou na noite em que ela viu o pai se aproximando da irmã mais nova, com a mesma intenção que um dia ele teve com ela. Ele tentou levar a irmã para dormir com ele, e nesse momento ela surtou. Ela ficou muito revoltada e começou a xingar o pai de tudo quanto é nome, e ela disse que gritou muito, sem pensar nas consequências. Foi o primeiro rasgo assim, na armadura do pai, e foi o primeiro sinal, né, que a história dele estava começando a chegar ao fim. Mas algo muito estranho aconteceu naquele momento, porque ao invés dele bater em Aziza, ela diz que ele sentou e ficou em silêncio completo. Ele estava em choque com a atitude dela. Então ele olhou para ela e disse: "O que você está fazendo?" Ele não levou a sério, né, que ela estava fazendo aquele escândalo. Então ela disse que ele nunca mais ia tocar nela e nem nas irmãs. Disse que aquilo acabava ali e que ele era um nojento. E naquele momento a Aziza pegou a irmã, levou para o quarto e dormiu com ela. E na manhã seguinte ele tinha sumido. Então as duas irmãs de Aziza resolveram ir até a polícia e denunciar ele por abuso sexual infantil. Elas também mudaram as fechaduras da porta e o pai ficou foragido. Os policiais chamaram a Aziza para ela responder algumas perguntas sobre o pai. Então ela finalmente falou a verdade. Mesmo sem falar tudo de uma vez, ela contou o suficiente para mostrar que havia abuso, indicar que as crianças estavam em perigo e revelar que a irmã também era vítima e explicar o padrão do pai, né? O que batia, né, com os relatórios médicos. E isso deu à polícia o que faltava: fundamento legal para persegui-lo, né, motivo para emitir alertas e mandados de prisão. A fuga de Ainde, que ele acreditava, né, ser uma forma de retomar o controle, foi, na verdade, o seu erro maior, porque a partir daquele momento a investigação tomou força. E o que antes era só suspeita tornou um caso, né, bem real de caçada, né, a um criminoso. E não havia como mais esconder, né, o que ele fez. A fuga de Assuad colocou a polícia em alerta máximo. O homem que por anos manteve a família inteira sob domínio psicológico agora era oficialmente um fugitivo. E cada dia que ele permanecia desaparecido, aumentava o risco e a urgência. Os investigadores começaram a montar um quebra-cabeça dos últimos passos dele. Vasculharam endereços antigos, bateram em portas de conhecidos, rastrearam locais onde ele costumava pedir ajuda comunitária, pequenos estúdios onde ele dizia produzir música e até abrigos, né, da região de Newark, onde ele havia morado em período de instabilidade. Mas a Indy era nômade, silencioso e sabia desaparecer. Foi só quando começaram a cruzar relatórios sociais, depoimentos de Aziza e o histórico médico das crianças que o caso deixou de ser apenas uma busca e se tornou uma investigação criminal completa. Cada malformação, cada sintoma raro, cada internação anterior começava a contar a história de Aziza. Por tantos anos não pôde dizer em voz alta. Enquanto isso, longe dali, a Indy tentava manter o mesmo padrão de fuga que havia usado contra a própria família. Controlado pelo medo, desaparecia antes que alguém percebesse, mas dessa vez não havia mais ninguém para proteger.
Ele foi localizado semanas depois escondido na região de New Jersey, movendo-se entre casas de conhecidos e locais, onde acreditava que ninguém o reconheceria. Quando os policiais finalmente o abordaram, a Indy não lutou. Ele não correu, não falou, apenas baixou o olhar como quem sabia que a história acabou ali. A prisão dele foi o começo de um longo processo judicial. A Aziza, pela primeira vez na vida, estava longe do controle dele e diante de profissionais que explicaram que aquilo tudo tinha sido abusos físicos, sexual, psicológico, espiritual, um ciclo tão profundo que levou anos para ser compreendido pelas crianças, né, e por ela. O primeiro dia de julgamento de Aswad Aindi no Tribunal do Condado de Passaic, em New Jersey, foi marcado em outubro de 2006. Um júri do condado o indiciou por 27 acusações envolvendo crimes sexuais contra 5 de suas filhas biológicas. Em 2008, o Estado concordou em separar e julgar as acusações relacionadas a cada vítima, né? Tudo separado. Entre 26 de fevereiro de 2013 e 8 de março de 2013, o réu foi julgado por um júri por crimes relacionados à sua filha Aziza. Durante o julgamento, as provas eram devastadoras. O réu engravidou Aziza 4 vezes. Ela tinha 15 anos quando o réu engravidou pela primeira vez. Ela deu à luz seu primeiro filho aos 16 anos, deu à luz o seu segundo filho aos 19 anos, seu terceiro filho aos 22 anos e o seu quarto aos 23 anos. Aziza não frequentou a escola durante a pré-adolescência e a adolescência. Ela deu à luz todos os 4 filhos em casa, sem cuidados pré-natais ou ginecológicos, nem qualquer tipo de supervisão médica. Os nascimentos das crianças não foram registrados pelas autoridades civis e nenhuma certidão de nascimento foi emitida. Elas também receberam educação domiciliar e não tiveram contato com ninguém fora da família. E só uma observação, aquele bebê que morreu, eu não consegui encontrar nada sobre ele, onde foi enterrado, se as autoridades chegaram a investigar, eu não consegui descobrir sobre isso. E, segundo a Aziza, o réu começou o abuso tocando sua parte íntima quando ela tinha 8 anos de idade. E o abuso escalou para coisas mais graves, né? Como penetração, entre outros. Conforme descrito por Aziza, a depravação do réu atingiu seu ápice quando ela tinha entre 13 e 16 anos de idade. Entre essa idade, ela era obrigada a fazer sexo com ele pelo menos uma vez por dia. Depois passou a ser 2 vezes por dia. E houve um período em que ela tinha que garantir que ele ficasse excitado pelo menos 3 vezes por dia. E se não fizesse isso, ele dizia que abusaria das irmãs dela. Aziza testemunhou que depois de completar 18 anos, o réu a forçava a ter relações sexuais, ameaçando-a com violência física, ou espancando-a e estrangulando-a. Agora, uma surpresa para mim foi que quando eu estava lendo sobre os autos do processo e do julgamento, uma nova pessoa entrou nessa história, né, surgiu. Ela não apareceu nas minhas pesquisas, então eu vou falar um pouco sobre ela. Essa pessoa era Akua Montano, não sei se fala assim o nome dela. Ela testemunhou que se tornou namorada do réu em 1984. Ela sabia que o réu era casado e na época em que se juntou à família, né, ficou como uma segunda esposa dele. Segundo ela, o réu agia mais como um líder de um culto do que um chefe de família. Ela disse que, além de namorado, ela o via como um conselheiro espiritual. Ela o admirava como alguém que a guiaria espiritualmente em tudo o que fizesse, né, em termos de moralidade e do que é certo. A Kua declarou que tomou conhecimento o que Aziza sofria em 1988, quando flagrou eles em um ato sexual.
A Kua Montano foi testemunha de cooperação neste caso. Ela concordou em testemunhar para o Estado como parte de um acordo de confissão negociado, no qual ela declarou culpada de agressão sexual de segundo grau. Mas aí, por que ela foi acusada de abuso sexual? Vou contar para vocês. Então, vocês sentem aí, porque a confissão dela não acabou. Segundo a Kua, ela praticou cunilíngua em Aziza. A palavra é até difícil de pronunciar. E o que é isso? Isso é um termo técnico que refere-se ao contato oral genital. E o pai de Aziza estava também presente nesse momento. Como o seu depoimento era verídico, completo e preciso, o Estado concordou em recomendar que o tribunal condenasse ela a uma pena de 5 anos sem qualquer período de liberdade condicional. Essa pena de 5 anos seria cumprida consecutivamente a uma pena de prisão não relacionada que ela já estava cumprindo na época. Então, assim, ela já estava presa. Então, ela participou, né, fez esse depoimento, né, foi testemunha e ainda pegou mais 5 anos de prisão. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o caso consegue piorar mais ainda, né? A esposa do réu, no caso a ex, né, a mãe de Aziza, a Beverly, também testemunhou como testemunha de acusação. Ela testemunhou que em 1987 o réu lhe disse que estava praticando atos sexuais com Aziza. Na época, Aziza tinha 10 anos de idade. Beverly testemunhou que o réu a engravidou em 1994, quando ela tinha 15 anos, e disse que durante o verão de 1995 a família se mudou para a casa de um amigo por aproximadamente 2 meses. Em resposta às perguntas do promotor, Beverly disse ao júri que o homem era um policial. Aí isso levou a um seguinte diálogo com a promotoria. Eles começaram a fazer várias perguntas para ela e eu vou falar aqui para vocês. A promotoria perguntou, então, quando você se mudou para esta casa, a Aziza já tinha um filho com o pai dela, correto? Aí a mãe dela disse que sim. E todas as agressões estavam acontecendo. E ela disse que sim. A promotoria perguntou, você alguma vez, né, contou para ele o que estava acontecendo com a sua família, né? Contou para o policial. E ela disse que não, que ele era um amigo dele, né? E não era amigo dela. E aí o promotor perguntou, quem se importa com quem, né, ele é amigo? Por que você não contaria para ele? Ele é um policial, ele poderia te ajudar, não é? Ela disse que sim. E aí eles perguntaram por que ela não contou para ele. E ela disse que porque estava com medo, porque ela sabia que não podia contar para ele, porque a Indy tinha falado sobre todo tipo de coisa para ela, principalmente sobre a polícia estar do lado dele, né, que provavelmente foi aquela lavagem cerebral, né, que a pessoa infelizmente faz, né, nas vítimas. E o policial era amigo dele. Quando morávamos na casa em East Orange, foi quando ele conheceu o policial. E o policial realmente admirava o trabalho dele, sabe? O trabalho que ele estava fazendo na casa. Ele achava que ele tinha tudo sob controle. A família dele estudava em casa e eles eram tão inteligentes. Beverly também disse ao promotor que a Indy também a acusou de flertar com um policial. Então ela disse, eu limitei a minha comunicação com ele, com qualquer homem. Ele me acusaria de flertar ou de querer dormir com ele. Não era uma amizade com a qual eu pudesse contar. E definitivamente, sabe, a ideia de que algo acontecesse à família, de uma família ser separada, eu tinha medo disso. Eu tinha medo de tudo. A Indy sempre me ameaçava dizendo que se eu contasse algo para alguém, eles iriam tirar minha família de mim e me prender. A mãe de Aziza finalizou seu depoimento dizendo: havia uma série de razões pelas quais eu me sentia justificada. Quer dizer, olhando para trás agora, obviamente foi uma estupidez. Mas, sabe,
No meu estado de espírito naquela época, eu acreditava em tudo que ele me dizia. Eu concordava com tudo. Eu concordava mesmo. Depois houve o testemunho das irmãs de Aziza, dos médicos e dos assistentes sociais que presenciaram tudo o que aconteceu, no hospital. Com o fim das provas, a promotoria fez a sua última fala. Reafirmou cada ferida, cada exame, cada nascimento forçado. Disse ao júri que aquele era um dos casos mais devastadores da história recente de New Jersey. A defesa tentou contra-atacar, alegou que os detalhes eram chocantes demais, que poderiam influenciar o júri pelo horror, e não pela lei. Mas diante das provas, aquelas palavras soavam vazias. O juiz então instruiu o júri, explicou cada acusação, o que a lei dizia e o peso de cada palavra, culpado ou inocente, o que essas palavras carregavam. E depois disso, os jurados saíram para deliberar. Foram horas de silêncio tenso, até que a porta se abriu e todos se levantaram. O veredito foi lido em voz firme. Culpado. Culpado pela agressão sexual contínua, culpado pelas gestações forçadas, culpado por décadas de violência contra as próprias filhas. Mas ainda faltava a sentença. Dias depois, a promotoria voltou ao tribunal pedindo o máximo da lei. Argumentou que a Índia destruiu vidas, rompeu famílias, violou os limites mais sagrados da humanidade. Pediu que as penas fossem consecutivas, uma sobre a outra, para que cada vítima tivesse sua justiça reconhecida. A defesa tentou minimizar, falou da idade dele, de questões processuais, de detalhes técnicos, mas o juiz não hesitou. A Indy recebeu 40 anos de prisão, seguinte mais 50 anos, ao final cerca de 90 anos atrás das grades. Quando o martelo bateu, a sala ficou em silêncio. Aquele homem que acreditou durante décadas que nunca seria pego, nunca seria questionado, nunca seria punido, finalmente caiu. Para Aziza, a sentença não apagou a dor, mas trouxe algo que ela esperou a vida inteira, a certeza de que ele nunca mais poderia machucar ninguém. A defesa entrou com uma apelação e no dia 20 de abril de 2017, 4 anos após a sentença final, o tribunal decidiu que após analisar os autos apresentados ao tribunal de primeira instância, rejeitamos esses argumentos e confirmamos a sentença. Os fatos a seguir fundamentam nossa decisão. Assim, é muito doido, a pessoa ainda querer argumentar, depois de tudo isso que ele fez com a vida dos filhos, assim, ele tinha que ficar calado, e seguir a vida, o resto da vida na prisão, apodrecer na prisão, porque é isso que ele merece. Vamos falar um pouco sobre a vida da Aziza, depois de tudo isso que ela passou. Depois da prisão do pai, Aziza finalmente pôde reconstruir a própria vida. Ela buscou terapia, criou seus filhos em segurança e reconstruiu sua identidade. Ela fundou a organização Precious Little Ladies, voltado para a prevenção de abuso e apoio a sobreviventes. Criou projetos educativos, participou de palestras, conferências, entrevistas e escreveu um livro. O relato de sobrevivência, coragem e fé. Hoje, a Aziza dedica a vida a ajudar outras mulheres e crianças que vivem sob o peso da violência. A história de Aziza não é sobre o horror que ela sofreu, é sobre a força extraordinária que ela encontrou para sobreviver, para romper um ciclo que parecia inquebrável e para transformar sua dor em proteção para outras pessoas. Então, se você ou alguém que você conhece, está vivendo violência familiar, procure ajuda. Eu queria fazer uma pequena observação. No episódio de hoje, eu mencionei as perdas que a Aziza sofreu ao longo dos anos.
É importante esclarecer que, segundo os documentos oficiais do tribunal, a morte que consta nos registros médicos é de um recém-nascido levado ao hospital já sem respirar. Já no blog pessoal de Aziza, ela também relata a perda da filha Coco, que era a filha mais velha dela. Então, essa distinção não faz parte da documentação criminal, mas faz parte da vivência emocional dela. E por isso eu achei importante registrar aqui no final do episódio, porque lá atrás eu falei que foi uma criança de 9 anos que tinha falecido, mas na verdade foi o recém-nascido. A filha de 9 anos morreu depois, né? Então é só para esclarecer. Para ver fotos sobre esse caso, acesse @ouvidosdocrime no Instagram. Também siga a gente no YouTube e no Spotify. Não esqueça de curtir e compartilhar para chegar em mais pessoas. Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo caso.